alunos e alunas, esta é a retap da A8 do Camil. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, mas não é muito tarde, a gente já vai fazer a 9? Sim, mas houve os feriados e vocês receberam as notas na semana passada. Além disso, essa retap, ela ajuda vocês, porque ela é uma revisão para a 9. Porque o conteúdo que caiu na A8 também cai na A9. Então, se você estiver atento à revisão da prova, se você prestar atenção naquilo que você acertou, que você errou, você tem maiores possibilidades de sair bem na A9. Porque só não caiu na prova do Camil aquilo que é segundo reinado, porque ainda não tínhamos entrado nesta parte do conteúdo. E eu aconselho vocês a assistirem a retap também do CAUNI, né? Porque a prova do CAUNI ela é um pouco mais parecida com o que pode aparecer na A9, ok? Então vamos lá. Primeira questão, e eu não sei se ela estava nesta ordem na prova que vocês fizeram, ok? O conflito de interesse entre colônia e metrópole agravou-se com o tempo, gerando tensões que acabaram eclodindo em rebeliões, dentre elas a Inconfidência Mineira, que, dentre os projetos dos Inconfidentes, incluía a medida libertar o Brasil de Portugal, criando uma república com capital em São João del Rei. Essa é a correta. Não sou eu que faço a prova do Camil. E o Tenente Braga e eu não tínhamos atentado, quando a prova foi remetida, que esta questão poderia trazer alguma confusão para vocês. Por quê? Porque ainda que a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, até pensasse numa possível independência do Brasil, diferentemente da Conjuração Baiana, que falava em independência do Brasil, da Bahia e do Brasil, a Inconfidência Mineira falava especificamente de Minas Gerais. A ênfase era Minas Gerais, a gente falou sobre isso. Então, esta primeira questão aqui, ela foi anulada. Questão anulada, ela é favorável sempre ao aluno, nunca contrária ao aluno, ok? Então, como alguns podem ter errado, e o erro aqui é legítimo, essa questão ela vai ser cortada, ok? Mas, a rigor, ela não é incorreta ou totalmente incorreta, por assim dizer, ela só é imprecisa. Muito bem. Quase 10 anos depois dos acontecimentos de Minas Gerais, surgiu um movimento revolucionário em outra região do país, que, diferente da Inconfidência Mineira, organizada pela elite colonial, esse movimento, conhecido como Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, ou Revolta das Argolinhas, contou com a participação de pessoas das camadas sociais mais humildes. Assinale a alternativa que aponta em qual região do Brasil essa revolta ocorreu. Maranhão, não. Rio Grande do Sul, não. São Paulo, não. Rio de Janeiro, muito menos, que é o centro do governo. A revolta ocorreu na Bahia, mais especificamente em Salvador, e depois transbordaria para além da capital. Vamos lá. Questão adaptada. As imagens reproduzem quadros de Dom João VI e de seu filho Dom Pedro I, nos respectivos papéis de monarca. Vocês podem observar os dois quadros na prova, talvez estivesse maior. Na prova do CAUNI eu coloquei uma questão semelhante com este mesmo quadro de Dom João VI, mas estava colorido. Então você tem ali a coroa depositada, você tem todos os signos do poder imperial, tem o cetro, tem o manto e por aí vai, ok? Um quadro é de 1817 e o outro já é do período, não está datado ali, mas é do período do primeiro reinado. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental com objetivos de representação política e promoção social. Por quê? Onde o quadro do monarca estivesse, era como se o monarca estivesse ali. Então, as honras que você tinha que prestar ao quadro do príncipe eram as mesmas honras caso o príncipe ali estivesse, ok? No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer presente em várias partes do reino e, sobretudo, se mostrar em majestade. A comparação das imagens permite concluir que as obras apresentam substantivas diferenças no que diz respeito à representação do poder? Não.
O quadro de Dom João VI é mais suntuoso porque retrata um monarca europeu típico do século XIX? Não. Até as vestes majestáticas do Dom Pedro I, elas são ainda mais, né, elaboradas que a de Dom João VI. Os quadros dos monarcas têm baixo impacto promocional? Não, eles são feitos exatamente para isso, para promover. O fato de pai e filha aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio. Sim, apesar da ruptura entre Brasil e Portugal, o Brasil é uma monarquia que se sustenta no fato de ser, né, uma monarquia que está ligada a uma antiga casa, a Casa de Bragança, a casa que governa Portugal. Então, isso faz sentido. A arte dos retratos no Brasil no século XIX era monopólio dos pintores franceses como Debré. Nada disso. Ó, Henrique José da Silva é o pintor do segundo quadro, então a informação não procede. Vamos lá. Outra questão adaptada, mas não diz de onde, qual fonte. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Então, alvará de liberdade das indústrias, 1º de abril de 1808. Dom João vem para cá e suspende o pacto colonial, quer dizer, abre os portos, suspende qualquer proibição à indústria e manufatura, então cria condições para que o Brasil pudesse ser o centro do Império Português, mas também, ao mesmo tempo, pudesse se tornar um país independente. O projeto de industrializante de Dom João, conforme expresso no Alvará, não se concretizou. Que características deste período explicam este fato? A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento nas manufaturas portuguesas? Não. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio? Sim. A Inglaterra, ela fornecia ao Brasil, assim como a outras partes do mundo, produtos industriais de preço a um preço baixo, acessível e em quantidade, né? Isso acaba inibindo o desenvolvimento industrial brasileiro. Ah, professora, então não houve indústria no Brasil por causa disso? Não, porque você também tinha, né, as elites locais, elas estavam mais interessadas, por questões de ordem econômica e cultural, a continuarem investindo na produção agrícola. Então, o café ainda estava engatinhando, mas o açúcar, o algodão e outros, depois o café, são mais interessantes, são considerados mais adequados por esse grupo. A gente falou sobre isso, né? Quando a gente falou de segundo reinado, de você dividir as nações também como se elas tivessem um destino, e o destino do Brasil seria produzir o quê? Bens agrícolas. Então, se a desconfiança da burguesia industrial colonial, não havia burguesia industrial colonial, ponto. Não havia, não havia, isso não existe, está errado aí. O confronto entre França e Inglaterra e a oposição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional, não, isso não tem nada a ver com o desenvolvimento possível de uma indústria brasileira. O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para a indústria portuguesa, também não. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade? Não. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana? Sim, porque você teve que criar todas as estruturas administrativas, políticas, econômicas necessárias para que o Brasil fosse o centro. Você teve, como a gente já falou, que suspender medidas que eram medidas que restringiam o comércio da colônia. Então, você acaba com o pacto colonial, né? Se não oficialmente, mas de fato. Essa questão também estava na prova do CAUNI, né? A mesma questão ou mais ou menos parecida.
O projeto de Constituição criado pela Assembleia Constituinte em 1823 tinha como característica o anticolonialismo. O colonialismo? Não pode. O absolutismo? Não pode. O catolicismo? Também não pode. O neocolonialismo? Isso não existia nesse momento ainda e não fazia sentido. Então, uma postura de liberdade em relação à metrópole, ou seja, uma postura de afirmação nacional. Então, não somos mais colônia, somos uma nação, somos um país independente. Dentre as principais características da Constituição de 1824 sobre a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder conhecido como Carta Magna, Lei Suprema, Mercenário, Moderador, poder moderador. Padroado era o direito dos monarcas portugueses e espanhóis que passaram para os imperadores brasileiros de decidirem sobre uma série de questões relativas à Igreja Católica em seus territórios. Então, eles tinham que sustentar parcialmente a Igreja, mas eles também podiam definir o que, né, de ordem do Papa podia entrar em vigor aqui ou não. Tá? Daí a questão religiosa no segundo reinado. Outra questão adaptada. No Brasil, tanto no primeiro reinado quanto no período regencial, aconteceram reformas políticas que tinham por objetivo a democratização do poder. De forma nenhuma, tá? É um país, né, que vai se calcar na manutenção de privilégios e na exclusão de boa parte da população da participação mediante voto. Ocorreram embates entre portugueses e brasileiros que chegaram a pôr em perigo a independência? Não. Disseminaram-se ideias republicanas até a constituição de partido político? Primeiro reinado e período regencial. Há republicanos? Há, mas eles são minoria. Mantiveram-se as mesmas estruturas institucionais do período colonial? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque com a independência você tem uma série de questões que são alteradas. Mas o que se mantém? A estrutura agrária, o regime de escravidão, isso se mantém. As hierarquias políticas e sociais se mantêm. E houve tentativas de separação das províncias que puseram em perigo a unidade nacional? Aí você vai ter que lembrar, por exemplo, que durante o primeiro reinado, você teve resistência, principalmente na Bahia e no Pará, no Grão-Pará. Grão-Pará é a região norte inteira, tá? Houve risco do Grão-Pará se separar do Brasil? Havia esse risco porque estava muito mais ligado a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Houve também na Cisplatina? Houve, mas a Cisplatina não coloca em risco a unidade nacional. A Cisplatina é aquele território que foi anexado à força e que vai ganhar sua independência e vai se tornar o Uruguai. Então, a alternativa é a E. Associa os fatos político-militares do primeiro reinado e da regência brasileira a seguir com suas localizações. Balaiada, Pernambuco. Não, a Balaiada no Maranhão. Cabanagem é no Grão-Pará. Ato adicional? Sim, Rio de Janeiro. Então, aqui já temos a resposta, mas vamos terminar de ler. Sabinada, Maranhão não. Sabinada ocorreu na Bahia, mais especificamente em Salvador, nem transbordou. E Confederação do Equador, Pará, não. Confederação do Equador, Pernambuco. O fuzilamento de Frei Caneca está ligado ao seguinte fato da história do Brasil. Inconfidência Mineira? Não. Confederação do Equador? Sim. Tá? A revolta de Canudos ela é da República, a praieira é de 1848, ainda que seja o último movimento a acontecer em Pernambuco, e a Revolução Farroupilha no Sul. A Inconfidência Mineira é anterior à independência. Adaptado. O ato adicional de 1834 foi de importância significativa para o Brasil porque restaurou a paz do Império, tendo em vista o término das rebeliões no Nordeste do país. De forma nenhuma. O ato adicional ele não tem nenhum impacto sobre as rebeliões, tá? Muito pelo contrário. Possibilitou a tomada de poder pelos conservadores? Não. Quem estava no poder eram os liberais e a primeira regência una será uma regência liberal. Então, do Partido Liberal Moderado. Antecipou a maioridade de Dom Pedro I, evitando assim um golpe de Estados conservadores? Olha, que o ato adicional até antecipou a maioridade, porque mudou de 21 anos para 18,
mas não havia golpe dos conservadores em andamento, nada disso. D. Ampliou a autonomia das províncias, neutralizando a tendência centralizadora do primeiro reinado? Sim. O ato adicional cria as assembleias legislativas, dá autonomia para as províncias em relação à nomeação de funcionários públicos das mais diferentes esferas, criação de impostos. Então, o ato adicional é instrumento jurídico de descentralização política, ok? E a E limitou os poderes excessivos das câmaras municipais que poderiam dividir a nação? Não. As câmaras municipais, elas antecedem, elas vêm lá da colônia. Criou as câmaras legislativas das províncias, provinciais. Nada a ver e também não colocou em risco coisa nenhuma nesse sentido. Sobre a condição dos escravos no Brasil monárquico, é possível afirmar que eles foram protagonistas de diversas rebeliões? Foram. Eram impedidos de constituir família? Nem sempre. Sofreram a destruição completa de sua cultura? Não, nós temos aí a cultura afro-brasileira que tem suas raízes nos escravizados que vieram para cá. Concentravam-se no campo, não trabalhando nas cidades? Está errado. Não tinham possibilidades legais de conseguir alforria? Tinham sim. Eles poderiam, principalmente sendo escravos de ganho, juntar dinheiro com o seu trabalho, parte entregavam ao senhor para poder comprar liberdade. Eles poderiam ser alforriados pelo senhor ou pela senhora, principalmente quando da morte, um senhor, quando morria, normalmente, para mostrar que era uma boa pessoa, alforriava alguns ou todos os seus escravos, então não. A opção é a questão das rebeliões, pensando aí nas rebeliões, principalmente carrancas, malês, que são rebeliões das regências. E chegamos ao fim. Então, se você assistiu essa aula de revisão para a prova, se tiver alguma dúvida, use o fórum, questione. Por favor, assista às aulas de revisão, assista a Retap do CAUNI, que pode ajudar também a se preparar para a 9. E é isso, e obrigada pela atenção. Tchau, tchau para vocês.